Às 11 horas da manhã desta segunda, vulgo hoje, o bloqueio total no tráfego marítimo na região do Estreito de Hormuz, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O governo americano afirma que o bloqueio abrangerá todas as embarcações de qualquer país que tenham origem ou destino de qualquer porto iraniano. Bom, temos também aqui essa frase, incluindo o Golfo de Omã e o Mar Arábico ao sudeste do Estreito de Hormuz. Para a gente explicar quais as consequências dessa ação, recebemos agora o especialista em Direito Internacional e Macroeconomia, Daniel Toledo. Daniel, muito bem-vindo. Posso vir para cá, pessoal, para conversar com o Daniel? Isso, que aí eu fico do ladinho dele. Oi, Daniel, muito bem-vindo. Boa tarde. Já falamos hoje um pouco mais cedo sobre o fechamento do Estreito de Hormuz. Donald Trump aí insatisfeito com o não acordo com o Irã, né? Todos eles com macro pedidos aí de ambas as partes, acabou que não chegaram em acordo de forma alguma. E para começar, eu já queria te perguntar qual é o impacto imediato desse bloqueio para o comércio mundial. Boa tarde, Neila. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, aqui nos Estados Unidos, eu estou em Houston, Estados Unidos, e a gente já sente nitidamente no preço da bomba de combustível aqui. Esse é o primeiro impacto. Sem dúvida nenhuma, nós vamos ter aí outros desdobramentos, porque a China deu uma manifestação agora, 1h30 atrás, e isso correu todas as notícias aqui, de que a China não admitiria nenhum navio dela sendo impedido de transitar ali, porque ela já não estava com relação ao Irã, que é uma parceira comercial do Irã, e ela disse claramente que não permitirá que nenhum navio dela seja impedido de transitar nas águas internacionais. Outro ponto que a gente percebe também que vem escalonando bastante é a Rússia, que fez uma proposta agora de que ela tomaria conta das eventuais aí, do urânio enriquecido que o Irã tem. E fez essa proposta, inclusive, para os Estados Unidos. Olha, deixa que essa parte do enriquecimento nuclear, eu cuido, eu administro e eu te passo aí um feedback do que está acontecendo. Porém, a Rússia é um dos principais fornecedores do equipamento de enriquecimento de urânio que está no Irã. Então, nós temos aí alguns pontos onde a gente começa a perceber que os players estão jogando as cartas, agora estão realmente jogando as cartas. Ou seja, China e Rússia entraram na discussão dizendo nós não vamos permitir que isso aconteça. E lembra, Neila, que na semana passada nós tivemos um outro caso de um petroleiro russo que estava a caminho de Cuba, o segundo petroleiro russo que estava a caminho de Cuba, que estava passando próximo ali da costa da Grã-Bretanha e com escolta de um submarino nuclear russo, ou seja, deixando claro que eles não vão permitir qualquer tipo de impedimento de trânsito. E isso sim pode escalonar bastante esse conflito. Bom, para quem está nos assistindo e poder contextualizar essa história, do ponto de vista do direito internacional, os Estados Unidos têm respaldo legal para impor esse tipo de bloqueio? Eles podem fazer isso? De forma alguma, na verdade, até porque no direito internacional você tem as águas internacionais e você tem os estreitos. E na legislação internacional é claro que os estreitos são passagens livres de trânsito, inclusive o Irã não poderia estar cobrando o pedágio de 2 milhões de dólares por navio cargueiro que estava passando por ali, mas ele está cobrando, e o Donald Trump, como última tentativa aí, falou, não, já que você vai fechar, não, então eu vou fechar também, eu vou fechar para todo mundo, inclusive os seus parceiros. Mas, de acordo com o direito internacional, ambos, tanto o Irã quanto o Donald Trump, não podem fechar ali, porque estreitos, seja ele o Estreito de Hormuz ou qualquer um outro, é considerado área de trânsito internacional e não pode ter nenhum tipo de fechamento ou cobrança de pedágio. Bom, considerando a importância aí do Estreito de Hormuz, nós já havíamos vindo a dificuldade de petróleo, de gás natural, de esse tipo de combustível chegar a diversas partes do mundo. Agora, saindo disso, existe alguma outra parte da economia no mundo, da economia global, que pode ser mais afetada, tirando a parte dos combustíveis? Sem dúvida nenhuma, nós temos aí grande parte de insumos agrícolas, né, de fertilizantes, que passam por ali. Isso não vai impactar só o preço do consumo final, da cesta básica ali, do pé de alface que você vai comprar no mercado.
porque você vai ter não só o aumento do custo no transporte disso, através do aumento dos combustíveis, mas você também vai ter um aumento nesses produtos que vão ser produzidos e vão ser colocados à venda por causa dos insumos, por causa dos fertilizantes, que agora vão ser impactados. E lembra, safra é safra. Safra você planta naquela data e colhe naquela outra data. Você não pode plantar coisas fora de safra. Então, se perder esse timing, com certeza absoluta, nós vamos ter aí um aumento globalizado de valores, não só pela questão do petróleo, mas também e principalmente por causa da questão aí dos fertilizantes que vão passar por ali. Bom, há quem diga que o novo líder do Irã é um líder menos religioso, um líder mais militarizado. Levando isso em consideração também, a gente pode dizer que há um risco maior de uma escalada militar ou de um agravamento das tensões entre Estados Unidos e o Irã depois dessa decisão do último fim de semana? Leila, eu não acredito que o Irã, e eu tenho acompanhado muito de perto essas negociações, eu criei um pessoal interesse por isso. Não só pela questão do conflito Israel-Irã, que já vem pretérito, né? A gente está falando aí 6.000 anos de divergências, mas nós estamos falando também num conflito onde Estados Unidos foi arrastado para isso, intencionalmente ou não intencionalmente. Os Estados Unidos foi arrastado para essa situação e não sabe como resolver. Por quê? Estados Unidos estava pensando que ele ia chegar ali, ia fazer bombardeio no Irã, os iranianos iam simplesmente recuar e os Estados Unidos teriam uma vitória fácil e simples, como teve na Venezuela. Mas ali eles estão lidando com persas, a conversa já é um pouco diferente. Eles estão lidando com pessoas que se prepararam para este conflito nos últimos 30 anos. Então, eles têm um estoque de armamentos ali, e armamentos muito específicos para o tipo de combate, o tipo de terreno que ele tem, que não estavam sendo esperados. Sabe lá Deus por quê? Seja por má orientação, por má estratégia ou por mau planejamento. Não vem ao caso. Mas quando você coloca ali dois outros players, que são China e Rússia, você começa a entender como a coisa funciona. Irã não tem a condição de ter tantos bombardeios precisos sem uma informação de satélite, sem uma informação de inteligência que venha de fora. Ele não tem essa condição. E muitos bombardeios que foram feitos, muitos ataques que foram feitos, principalmente a bases americanas ali na região do próprio Golfo, foram precisos, sabendo que alguns aviões estavam ali. São 39 aviões derrubados ou danificados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estava contando com isso. Mandou inicialmente, você for olhar a primeira leva, foram 200 aviões. E quando você fala perder 39 num universo de 200, é um número muito considerável, né? Principalmente quando essa conta vai chegar no contribuinte. Então, isso tem desestabilizado muito, e a gente começa a perceber que China e Rússia começam a dar informação, e China agora fazendo uma venda de 2 bi de mísseis hipersônicos para o Irã, onde o Donald Trump já disse, se fornecer míssil, nós vamos ter problema. Bom, a gente já está tendo problema, né? Porque já está fornecendo ali, na verdade, não só a reposição de alguns armamentos, mas também a inteligência, que é o que é mais importante para esse tipo de conflito. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos aí outros dois players que precisam ser ligados. Nós temos uma guerra indireta acontecendo com Rússia e China, assim como temos ainda uma guerra indireta acontecendo com a Europa, né, o OTAN, e Estados Unidos na situação da Ucrânia. Eu acredito que China e Rússia agora vão fazer os Estados Unidos entenderem o que aconteceu efetivamente na Ucrânia, e talvez nós tenhamos aí uma negociação que vai envolver Ucrânia e Irã para que isso efetivamente se acalme. Mas, por enquanto, acredito que deve se agravar. Bom, já que você falou desses outros dois players, que são a China e a Rússia, qual é o objetivo ou qual é o interesse real desses dois países nessa guerra? Claro que é um interesse financeiro, você acabou de falar de venda de mísseis e venda de inteligência. Mas, para além da venda de mísseis e venda de inteligência, existe ainda algum outro interesse desses dois países? Claro que sim, eles querem tirar a hegemonia dos Estados Unidos há muitos anos. A China vem declarando isso abertamente, que a ideia era 2030, agora passou para 2035 e depois passou para 2050, ser a maior potência mundial. E ela precisa dobrar de tamanho de faturamento para eventualmente, não número de pessoas, mas de faturamento, de PIB, para que eventualmente chegue nos Estados Unidos. Então, sem dúvida nenhuma,
A intenção é que eles tenham agora, ou aproveitem essa oportunidade para enfraquecer ao máximo possível que eles puderem, não só politicamente, mas economicamente também nos Estados Unidos, retirem o dólar, desvalorizem ao máximo possível para que eles consigam colocar as moedas deles como uma opção talvez segura para uma substituição, comecem a criar essa nova ordem mundial para que daqui 2, 3, 5, 10 anos eles tenham força o suficiente para conseguir fazer aquilo que eles querem. Muito bem, seguimos acompanhando. Vamos ver o que acontece daqui para frente agora com novos players na jogada. Eu te agradeço muito. Obrigada mais uma vez pela participação aqui conosco no Metrópolis. Muito obrigado, Nela. É sempre um prazer estar com vocês.